Lá eu vou falar um pouco sobre como foi o hack que teve no PlayStation 3, ocorrido em 2010, né, conhecido como a falha épica da Sony. Esse é o trabalho de encerramento da disciplina de Auditoria e Segurança da Informação. O meu nome é Bruno. Então, trazendo um pouco sobre a introdução, basicamente eu vou falar como a Sony perdeu o controle da segurança, né, do PlayStation 3 ao longo de vários ataques que ela sofreu durante o processo, né, do PlayStation 3 e basicamente eu vou detalhar sobre isso um pouco. Aqui é uma fotozinha. Trazendo um pouco sobre o histórico, né, tanto do PlayStation 3 como de outros consoles, a gente pode ver que o Wii e o Xbox tiveram um pouco antes a sua segurança, né, violada. O Wii, pelo gráfico, a gente pode ver que ele não conseguiu se recuperar, por isso com essa cor vermelha. Então foi um conjunto de ataques que tirou essa segurança do Wii. Já o Xbox, por meio de medidas que eles tiveram de verificação do hardware, do software e upgrade para outras versões, impedir que tivesse esse downgrade, o Xbox conseguiu segurar um pouco essa barra, mas que com o tempo, pouco depois desse gráfico aí, já foi algo que eles não conseguiram segurar também. Já o PlayStation a gente pode dividir basicamente em dois momentos, onde ele teve o acesso no OS, que era um sistema operacional que o PlayStation tinha, que permitia rodar o Linux, e aí com isso o pessoal inicialmente não tinha acesso às GPUs, então eles não tinham acesso à placa de vídeo, essas coisas, mas eles conseguiram por meio desse RX Exploit ter esse acesso, então com o acesso do Linux, né, por meio do Linux eles conseguiram acesso, e aí quebrou um pouco essa segurança, mas inicialmente o pessoal conseguia rodar os códigos deles, não tinha nada que eles queriam além disso. Agora, depois de um tempo, por volta ali quase em 2010, foi o lançamento do PlayStation 3 Slim, onde eles tiraram esse recurso do OS. E aí, para o pessoal que atuava nisso, né, que rodavam seus códigos, homebrew ou jogos talvez não oficiais diretamente, isso foi um pouco ruim. Eles criaram uma raivazinha sobre isso. E aí gerou força para eles acessarem o PlayStation e tentar de toda forma rodar de novo o Linux e também quebrar a segurança dele. Então, ali depois que o PlayStation Slim foi lançado, teve alguns ataques. A gente pode listar o Jailhot, onde teve uma falha, né? Eles exploraram uma falha do hardware, que aí acessaram a leitura e a escrita na memória do hypervisor. Então, quebrava esse ponto inicial do PlayStation. Em seguida, teve o jailbreak, onde nos acessos USB você inseria um dispositivo, que esse dispositivo, à medida que você usava o PlayStation, ele permitia você entrar em modo de debug. Então você conseguia ter acesso a esse código do PlayStation e a partir disso o pessoal conseguiu explorar várias outras medidas. E a Sony tentou bloquear essa questão por meio de upgrades, gerar novas versões, mas o pessoal conseguia fazer o downgrade, não era nada que era bloqueado, diferente do Xbox 360, onde a Microsoft tinha esse bloqueio, né? Então o downgrade era possível, então o pessoal voltava às versões onde não tinha essas permissões bloqueadas, né? Então ficou um pouco mais tranquilo. E por fim teve a falha épica, que é a Epic Fail, onde o pessoal do Fail Overflow falou e demonstrou no congresso, que é o que eu vou falar mais focado hoje. Um comparativo de outros dispositivos da época, né, que eram o que eles tinham, a maioria deles, o efeito final foi a pirataria. Então, tanto o Xbox, o PSP, o Xbox 360, o PlayStation 3, o Wii, os iPhones, todos os dispositivos da Apple aqui listados, muito que o final dele foi a pirataria. Por mais que inicialmente o objetivo deles era para rodar o Linux ou códigos homebrew, então não era necessariamente o objetivo. Mas uma coisa que a gente pode destacar é que o PlayStation teve uma segurança um pouco mais forte do que os outros, porque o mais próximo que teve aqui foi o GameCube e o Xbox 360, onde duraram mais ou menos um ano. A segurança deles até o pessoal conseguir acessar. Já o PlayStation 3 já foi praticamente 4 anos para de fato ter esse hackeamento e perder toda essa sua segurança.
Então, a Sony realmente teve uma dedicação maior nisso, mas que com o tempo não se manteve, né? Ela teve suas provações e acabou caindo um pouco essa segurança. Então aqui listando, né, dando um foco maior para o PlayStation, foi 4 anos, mais ou menos, do período para poder hackear. Inicialmente era para homebrew, alguns sim eram para pirataria, mas a conclusão é de que a finalidade principal foi a pirataria para poder jogar jogos não oficiais ou versões não oficiais, né? Então os jogos que eram pagos originalmente eram 200, 300 reais, o pessoal conseguia jogar jogos não oficiais sem as camadas de proteção que o próprio jogo possuía. Falando um pouco sobre a arquitetura do PlayStation 3, a gente tem o Level 1, que é o Hypervisor, é um software de baixo nível responsável por controlar o acesso ao hardware. Então, era essa primeira camada, que até foi quebrada pelo Jailhot, o ataque do Jailhot. Então, era essa primeira camada onde você tinha essa segurança para controlar principalmente o acesso ao hardware. Então, assim que você ligava ele, rodava algum programa, tinha essa primeira camada de bloqueio. Junto a ela tinha o SPU, que é a Synergistic Processing Unit, onde ela controlava a DRM e a decodificação de vídeo. Então era mais uma camada de segurança que o PlayStation tinha. Então ela fazia esse controle do que poderia, de como era essa decodificação do programa em si para o PlayStation retornar, né? E no level 2 a gente tem o GameOS, que era o sistema operacional do PlayStation em si. Então ele tinha o OS e o GameOS. O GameOS era onde rodavam os jogos em si. Então, todos eles faziam essa verificação, esse vai e vem com a SPU. E por fim, a gente tem o Problem State e os Games, que era de fato o resultado final, né? Então, onde rodavam os jogos após o GameOS entrar em funcionamento. Foram vários pontos, né, que foram atacados no PlayStation 3 para garantir que ele perdesse essa camada de segurança e permitisse todos os jogos serem rodados, os homebrew. Dentre eles, os principais, eu posso trazer que era a quebra da cadeia de confiança que possuía. Então, foi um conjunto de ataques que levou a essa quebra da cadeia de confiança. O ponto dessa apresentação é a chave pública, né, a criptografia de chave pública que o PlayStation tinha, onde foi quebrado, né, pela a falha épica da Sony, que eu vou falar no próximo slide. Entre outros acessos, né, como o armazenamento dele era encriptado, o hypervisor era uma camada de segurança para esse acesso e tudo isso foi quebrado, né? Então, várias medidas que a Sony tinha e o pessoal conseguiu uma a uma ir quebrando e aumentando o nível de acesso no PlayStation. A principal falha, né, que a gente pode trazer é que a Sony fazia o uso do SCDSA, que é um algoritmo de assinatura digital em curvas elípticas, onde para você gerar a chave final, né, a chave privada, você tinha um valor M, que era aleatório, e com essa aleatoriedade dele, você gerava várias chaves, e aí no momento, na hora da verificação entre a chave privada e a pública, ele gerava dois pares, RS, e gerava a chave privada para poder fazer essa verificação final. Com uma falha da Sony, em projetos deles, né, eles usavam sempre o mesmo M. Então, ao invés de ser um número aleatório, que garantiria uma camada de segurança bem maior, eles usavam um M fixo. Então, é como se o código deles, na hora que eles fossem gerar esse número aleatório, era essa parte embaixo aqui na direita. Então, era como se o código deles fosse esse get random number, onde eles só retornavam um número fixo. Então, não tinha essa diferença de gerar cada vez que você usava um novo número aleatório. Isso quebrou a segurança total da Sony sobre o PlayStation. Permitiu que eles rodassem o Linux, permitiu que eles rodassem jogos não oficiais, homebrew, e quebrou toda essa questão da verificação das assinaturas que o PlayStation tinha. Então, uma conclusão que a gente pode tirar é que a chave pública ela era um ponto que era fixo no hardware, então cada PlayStation tinha a sua chave pública, era fixa do hardware, não era possível mudar. E com essa quebra dessa segurança por eles usarem os números fixos, trouxe uma
uma implementação desse algoritmo, né, expondo totalmente a chave privada, onde era possível sempre você ter esse cálculo sobre ela. Tirou toda essa parte da segurança das assinaturas digitais, então praticamente tornou inútil você ter essas assinaturas, porque era possível você burlar essa questão. Então cada jogo que você colocava para rodar, mesmo ele não sendo oficial, o pessoal conseguia gerar essa chave onde fazia essa assinatura e aí dava um bypass totalmente nessa parte da verificação, não tinha uma validação sobre isso. E outro ponto, como eu falei no início, o pessoal fazia os downgrades no PlayStation, então não adiantava você atualizar o software ou ter essa revogação, porque como era possível fazer o downgrade, voltar às versões, acabava também se tornando inútil. Sendo um estrago totalmente irreversível, porque com a quebra da criptografia, dos isolamentos, onde você tinha um hypervisor, a Chain of Trust, tudo isso foi destruído e praticamente não teve função real na segurança. De qualquer forma, você podia rodar um software que você quisesse, mesmo ele não sendo oficial, ele seria lido pelo PlayStation como oficial, porque essas validações eram entendidas pelos PlayStations que o software que você estava rodando era oficial por meio das assinaturas forjadas. Então não tinha como você entender o que era legítimo ou não na visão do PlayStation. E isso trouxe uma quebra totalmente para a Sony. Teve vários processos que eles tentaram colocar para cima das pessoas que expuseram essas falhas, mas o que a gente pode levar é que, mesmo tendo uma segurança tão forte, a Sony perdeu isso por meio de vários ataques, vários grupos diferentes que foram atacando. Basicamente, essa foi a apresentação. Obrigado. Essas são as referências. É isso.